Já localizou lá. Já estão fazendo comentários. Bom, pessoal, então, enquanto nós aguardamos o pessoal que vem chegando, a nossa live de hoje, dia 6 de julho de 2020, né? Nós vamos conversar hoje sobre o tema famílias de alunos com deficiência e as tecnologias educacionais. Claro, gente, nós estamos ainda vivendo o impacto da pandemia, que, claro, modificou todo o nosso modo de existir nesse mundão, e a educação foi, além da economia e outros setores, um dos setores mais impactados, em função de que pegou nós todos despreparados para enfrentarmos um outro modo de ministrar nossas aulas, de, em todos os casos, garantir o direito fundamental dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né, que é o direito não só à educação, mas sim o direito de aprender, né? Então, nós reunimos um time hoje muito legal, pessoas assim que têm práticas dentro do tema que nós propusemos debater hoje, que é famílias de alunos com deficiência e as tecnologias educacionais, né? E depois, mais tarde, quando nós iniciarmos a nossa live, já depois tiver um número bom de pessoas, eu vou convidar a Bibi para fazer a apresentação das colegas debatedoras do dia de hoje, né? O fato é que a pandemia nos lançou, assim, num território, de certa forma, desconhecido nosso, desconhecido do ponto de vista, assim, da rotina diária. Quem de nós estávamos habituados a dar aulas remotas, né? Há um debate que fala aulas à distância, aulas remotas, mas talvez esse debate seja o que menos importa. O que importa é que nós temos que encontrar um jeito, e aqui de maneira específica, que é o foco do nosso bate-papo hoje, de como garantir que os nossos alunos, né, que têm alguma deficiência, possam, de fato, aprender. Uma coisa é estar lá na sala do AE, né, com uma professora que é especialista, né, no cara a cara, conversando, percebendo as dificuldades e ir trabalhando, mesmo com os recursos tecnológicos que se tem, né? Outra coisa é lá à distância, que depende, às vezes, de um celular, de um notebook, às vezes meio precáriozinho ainda, um sinal de internet nada bom, né? Então, veja bem, são questões que hoje nós temos que conviver e tentar resolver, né? Esse campo da existência, em função da pandemia, ele, na verdade, nos jogou num outro território. A nossa existência, que era real, real pressupõe a presença física, o nosso cara a cara, como se diz, né? De a gente poder trocar ideia nos corredores, etc. Hoje nós estamos num ambiente totalmente virtual, um ambiente em que eu ouvi uma psicanalista falando, muitas vezes o sujeito, olha a nossa disposição aqui na tela, inclusive quem está nos seguindo agora pode observar, é um ambiente, eu já cuidei um pouco aqui na minha posição da câmera, para que vocês possam também perceber a minha gestualidade, né? E na maioria das lives, das nossas aulas, podem observar, há um sujeito só do ombro para cima, praticamente, né? Já tem pessoas estudando esse fenômeno. O que isso significa? E parece que o corpo parou de falar, porque ele fala pela gestualidade, fala pela nossa fisionomia, pelos nossos movimentos, né? O que está acontecendo, né? Então, olha quanta coisa interessante nós estamos aprendendo nesse período de pandemia. Praticamente temos que nos reler enquanto pessoas, enquanto condição no mundo, porque esse vírusinho danado, ele mexeu com todas as nossas estruturas, né? Mas, como diz o gaúcho, não é por qualquer coisa que nós vamos nos mexer, né? Nós estamos aqui exatamente para quê? Para dar uma resposta
aos desafios que esse vírus nos impôs e certamente vão requerer de nós muita inteligência e muita dedicação. Pois, afinal, como diz no comum aí dos veículos de imprensa, esse é o nosso novo normal. E possivelmente a aula remota será o novo normal dentro dos métodos de ensino. Talvez nem todas as aulas mais serão presenciais. Talvez boa parte delas continuarão sendo pelo sistema remoto. Isso, inclusive, a legislação, ela permite isso, né? Então, vamos aprendendo. Uma outra questão que eu acho que é bem interessante, que nós já estamos vivenciando, é a ideia dessa dicotomia, vamos dizer, que se criou entre o privado, né, a nossa condição privada, e a síndrome de disponibilidade. Esse é um termo que já estão usando bastante hoje, né? Essa síndrome da disponibilidade. Nós estamos, assim, numa situação de tamanha angústia em que boa parte das pessoas, dos nossos alunos, eles se perderam no tempo, né? Não é incomum nós, meia-noite, 11 horas da noite, recebermos trabalhos de alunos, recebermos dúvidas, perguntas, assim por diante. Quer dizer, aquele momento privado nosso se diluiu. Agora ele também é dos nossos alunos. Então, isso depende muito da gente aprender agora gerir esse tempo, gerir esse espaço, para que possamos, de novo, garantir um pouco de privacidade, né? Então, afinal de contas, nós estamos com novos problemas que antes nós não tínhamos, e são problemas decorrentes do quê? Da substituição da presença física nos espaços organizados da sala de aula, lá da sala do AE, e agora nós temos que aprender a lidar com outro ambiente, que é o ambiente virtual, né? E com outros recursos pedagógicos, né, virtuais, e aprender a lidar com software. O nosso grande desafio agora, que é objeto do nosso debate, é garantir o direito das crianças com deficiência continuarem aprendendo. E a gente sabe que são processos muito diferenciados do que uma criança tida normal, né? E assim por diante. Então, nós vamos discutir, existe recurso, não existe, eles estão disponíveis, em que medida, outros problemas, por exemplo, essas crianças que têm alguma deficiência, elas têm um bom acesso à internet, o aparelho celular, o notebook, ele está em condições de operar com esse software novo, e principalmente as famílias, porque os professores precisam contar com a presença da família para que, de fato, as crianças possam aprender, né? E assim por diante. Professora Bibiana, quero iniciar agradecendo, né, a tua disponibilidade em organizar esse bate-papo, juntar esse time bonito, né? E eu acho que nós todos podemos agradecer também à Escola Cairu, né, aqui de Santa Rosa, né, com esse apoio técnico também no curso técnico em publicidade. E a Escola Cairu é maravilhosa porque está sempre de portas abertas. Para quê? Para que o diálogo, as ideias possam fluir entre nós e, de fato, nós cumprirmos esse nosso propósito, que é, de fato, disseminar o conhecimento, de educar. Nós somos uma escola de formação, né? Bibiana Andrade, apresente nossos colegas. Boa tarde a todos. Então, é um prazer imenso estar participando dessa live hoje, que nos foi provocada pela Associação dos Orientadores Educacionais do Estado do Rio Grande do Sul, na qual nós fizemos parte, a nossa querida AUERGS, que é um grupo onde os orientadores educacionais participam
cada qual na sua região. E essa live também tem o apoio principal do 10º Núcleo de Orientadores Educacionais de Santa Rosa, na qual faz parte todas as escolas estaduais da nossa 10ª Coordenadoria de Educação, em âmbito estadual. E também essa organização toda nos conta com profissionais que estão aqui conosco hoje, profissionais competentes, professores, mestres, doutores, e eu vou apresentar então um pouquinho para vocês essas colegas que estarão conversando conosco. Nós temos a professora Anne Cristina Cudes, que é especialista na área da educação especial, a professora Jaqueline Petri, também especialista em educação especial, a professora Elisete, nossa colega também, especialista em educação especial, e a nossa mestra Marlene Petri, também mestra em educação especial, que estará conversando conosco hoje. Primeiramente, eu gostaria de dizer a todos que nós, enquanto orientadores educacionais, continuamos o nosso trabalho da mesma forma quanto os outros profissionais, de forma remota, fazendo os atendimentos online com os alunos, que nos são encaminhados pelos professores e também por aqueles que nos solicitam o seu atendimento. Como que acontece enquanto a orientação está nesse tempo de pandemia? Nós atendemos online, eles nos chamam via WhatsApp, via um e-mail, e a gente faz toda aquela escuta para que o aluno possa comprometer-se também e participar de todo o processo do ensino da escola. Nessa forma remota, então, a gente faz esse atendimento. Os orientadores da nossa região também estão fazendo todo esse processo. E acredito também que em todo o estado do Rio Grande do Sul, os orientadores estão, cada qual da sua maneira, tentando fazer o melhor possível para fazer a escuta do nosso aluno que está em casa. Então, é um privilégio de poucos, temos dificuldades sim, mas a gente está se reavaliando e reinventando a cada momento que o aluno nos procura para ter esse atendimento. Então, o papel do profissional orientador educacional está sendo visto e está sendo complementado através do trabalho que ele está fazendo com a escola. A escola e o profissional estão conjuntamente trabalhando de forma remota. Então, agora eu passo para vocês a palavra à professora Marlene, que irá fazer um apanhado geral de todo o processo da educação especial, como está acontecendo também nesse momento. Bibiana, Bibiana, eu só queria fazer uma colocaçãozinha rápida antes da fala da Marlene, e nós já estamos sendo assistidos em algumas cidades, vou citar algumas, tá? Tipo Porto Alegre, são muitas pessoas que estão nos assistindo lá, Lajeado, Charqueadas, Capão da Canoa, no Rio de Janeiro, tem um grupo bem interessante nos acompanhando lá, além aqui de pessoal aqui da nossa região, da Grande Santa Rosa. E, bom, isso aumenta a nossa responsabilidade, fazermos um bom debate, né? Bem legal. Marlene, estamos todos ouvidos. A Marlene vai precisar abrir o microfone. Perdão, gente, perdão, não abri o microfone. Boa tarde a todos.
Que bom a gente poder estar junto nesse momento, fazendo reflexões acerca da educação especial, né? Nesse contexto ímpar que estamos vivendo, e pensar, assim, nesse desdobramento das famílias, quando pensamos filhos com deficiências, filhos com necessidades educativas especiais, nesse afazer pedagógico, a fazer escola dentro das suas casas, dentro dos seus ambientes, para que esses filhos possam ser atendidos dentro das suas peculiaridades. Também me parece ser muito pertinente a gente pensar na questão, assim, de quantos abismos se faz a palavra ensino remoto quando eu penso educação especial, filhos com deficiência, alunos com deficiências. Nós sabemos que nós temos um aparato tecnológico, muitas vezes em nossas escolas, em algumas, também não temos em todas, mas, assim, como está sendo isso dentro das casas das famílias, para com as famílias, os pais? Como está chegando isso aos alunos? Como está tendo esse retorno aos alunos? Então, pensarmos em todas essas questões me parece ser bem pertinente ao nosso fazer pedagógico. Vamos fazer um bate-papo, assim, tentando reunir nossas ideias para que possamos continuar aprendendo juntos mesmo, né? Que eu acho que na educação especial a gente tem muito isso, a gente aprende uns com os outros. Acho que no momento inicial eu penso que seria essa a minha contribuição e vamos fazendo a costura das nossas falas. Eu passo a palavra, não me lembro para quem, Alcindo. A palavra está aberta para todos, né? Passa então a palavra para tá mim, prof. Marlene. É de Petri para Petri, né? Então, de Petri para... Vejam só a minha responsabilidade de ser a secundária da prof. Marlene Petri, né? Mas assim, ó, colegas, professores, obrigada pela oportunidade e hoje trazer um pouquinho daquilo que nós vivenciamos, das nossas práticas, né? Das nossas vivências e principalmente dos nossos desafios. Eu vou iniciar com uma fala da Emília Ferreiro, onde ela foi muito feliz numa colocação e contribuição, né, que faz muito sentido para nós. Por trás das mãos que pegam lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. E eu acrescentaria mais 2 itens que eu vejo assim sendo fundamental, né? Uma criança que sente, né? Em todo esse âmbito, em todo esse contexto, essa criança que sente, que está numa situação nova, do novo normal, que nem o professor Alcindo bem colocou há pouco, né? Que necessita de um olhar que a oriente, né? E auxilie no seu aprender. É um novo normal, né? E colocamos também assim como sendo hoje nós estamos vivendo um ensino híbrido, né? Esse ensino que não mais é aquele que nós estávamos acostumados, né? Professor em sala de aula, nós como professoras do AE recebíamos os nossos alunos na nossa sala com todo o nosso preparo, com nossos materiais e de repente isso mudou para todos, mudou para nós, professores e aprendizes eternos, e principalmente para essas crianças e para essas famílias que tanto precisam, né? Eu digo que especiais somos todos nós, né? Somos especiais na maneira como nós vivemos, na maneira como nós agimos e principalmente na maneira como nós nos dirigimos a essas pessoas, a essas crianças, a essas famílias que tanto precisam de nós, né? Esse aprender, que ele não se restringe somente àquele aprender formal, aquele aprender da escrita, das fórmulas, enfim, aquele aprender de escola,
aquele aprender formal, mas nas suas mais amplas e diferentes saberes, né? A gente ouve tanto em matérias, em comentários, dizendo que e se meu filho chegar ao final do ano e não estiver alfabetizado? E se meu filho chegar no final do ano e não souber a fórmula de Bhaskara, não souber outros fazeres? Mas e se o teu filho, se a tua filha, mesmo com todas as dificuldades que ele enfrenta perante a sociedade, perante a escola, perante a um contexto em que ele vive, ele chegar no final do ano seguro, confiante daquilo que ele pode fazer e daquilo que ele pode estar vivendo, né? Então, essas famílias hoje, elas buscam, né, uma maneira de também ajudá-los. E em casa, muitas não têm todo esse aparato que nós temos, né? E sim, nós professores estamos recebendo formação pedagógica, né? Da nossa mantenedora, da 17ª. Hoje, a nossa coordenadora pedagógica, a professora Nilda, né? Que nos ajuda, que nos orienta em vários aspectos. E assim, ó, tendo também essa jornada pedagógica que vem auxiliando ainda mais o nosso fazer pedagógico, né? Então eu vejo que essas experiências, elas são dolorosas, são muito desafiadoras, mas ambas, né? Ambas as partes que promovem um crescimento pessoal principalmente, porque hoje nós precisamos, além do conteúdo, além de tudo que envolve a educação, nós precisamos de pessoas engajadas com o outro, né? Eu coloco assim, e eu percebo claramente que hoje o entre não é somente do verbo entrar, né? Mas da empatia, da colaboração, né? Das decisões, das diferenças que nunca esteve tão presente conosco, né? E eu vou colocar uma citação da professora Fernanda Aguiar em uma das nossas falas na jornada pedagógica. Ela colocou algo assim que me fez pensar vários dias, assim, ó, e toda uma situação que eu não estava habituada também, né? E ela colocava assim, ó: esvazie sua xícara e dê espaço ao novo. Somos apegados a inúmeras situações que nos trazem a segurança, né? Em todo o nosso contexto de trazer aquela informação para aquele aluno que hoje necessita ainda mais do meu apoio pedagógico, né? Como professora especial, como professora de educação especial. Mas ela também coloca assim, ó, que é muito bom esvaziar as nossas xícaras. Por quê? Porque eu também precisei me redescobrir, me reinventar, para assim estar podendo ajudar um pouquinho esse meu aluno. Hoje, talvez não tanto quanto eu gostaria, que é a forma presencial. Mas a forma presencial é como eu me manifesto para com esse aluno, é como eu chego até essa família, né? E hoje, a minha forma de estar ajudando e auxiliando, existem várias técnicas. Tanto é que nós recebemos a capacitação. Mas hoje, o que cada família tem em casa é um celular. É um celular com WhatsApp. Isso inúmeras famílias têm. Mas e o sinal do Wi-Fi? Né? Como é que será que eu posso chegar ainda mais até essa família que hoje precisa de mim? É isso por enquanto. Gostaria de passar mais umas informações, né? Nós estamos sendo assistidos também em Pelotas, tem um grupo grande em Pelotas, Xangri-Lá, Osório, várias pessoas que estão nos acompanhando lá em Osório já deixaram mensagem aqui para nós. Rio Grande, gente, Rio Grande, de novo Rio de Janeiro. Professora E, de novo, um abraço para ti, que também está acompanhando, parabenizou todos
todos os participantes da live aqui, né? Bem legal. Eu acho... nós vamos colocar um comentário que entrou aqui, e quem sabe eu já passo a palavra direto para a professora Lisete, porque eu acho que é bem pertinente o tema que ela vai trabalhar. Tu consegue acompanhar lá, Lisete? Ver? Sim. Né? Okay. Fiquei me questionando. É o comentário da Manuelita, né? Da Bile Manjabosco. Tá? Ela questiona o seguinte: fiquei me questionando qual acesso o aluno com necessidades educativas especiais tinha na escola antes da pandemia. Pois é, né, Lisete? Parece que esse tema ele ganhou visibilidade agora, né? Na verdade, os problemas eles já existiam antes, só que agora eles exacerbaram, porque nós não estamos mais presentes, né, Elisete? Já aproveita e faz a tua fala bem, né? Isso. Bom, eu vejo essa pergunta assim bem interessante, porque realmente a inclusão escolar, ela hoje, atualmente, ela ainda está muito por discutir. Assim como um debate onde a gente possa buscar e implementar realmente a inclusão escolar desses alunos com deficiências, com as mais diversas patologias. E como a professora questionava, como isso estava acontecendo antes? Realmente, a gente está sempre em constante discussão, porque a gente vê que essa questão da inclusão social, da inclusão das pessoas com necessidades especiais, tanto na sociedade como na escola, até mesmo na família. A gente enfrenta problemas porque, às vezes, os pais eles não conseguem aceitar, conviver com este luto, né? Então, eu penso que, diante desses questionamentos, dessas reflexões, a gente deve de continuar. E antes da pandemia, o que a gente tinha? A gente fazia o atendimento, o aluno, na sala de recurso, nas escolas que a gente sabe que tem o profissional que vai fazer esse atendimento, fazendo com que esse aluno fosse inserido no contexto da escola regular. Então, por isso que, para mim, esse sentido, essa proposta de hoje a gente estar discutindo a questão das famílias, a questão da inclusão escolar, no sentido da gente vislumbrar um projeto que traga essa proposta, essa reflexão nesse momento de pandemia, para que a gente também pense assim, de que forma a gente possa estar oferecendo a esses alunos, a essas pessoas, né, tão especiais quanto as que não têm deficiência, aparentemente. Então, eu vejo assim, que a gente precisa realmente ter muita seriedade nessa discussão, nessas reflexões nossas, prof, e levar isso, tá, para a nossa prática pedagógica. O que acontecia antes da pandemia, você atendia presencial, na sala de recurso, o aluno, você ia até a sala de aula dele, você conversava com o professor da sala de aula onde ele era atendido, você adaptava o material, né? E eu vejo que a gente tem dois lados aqui para avaliar. A tecnologia, em muitas patologias, ela contribui muito. Mas esse aluno tem esse acesso a essa tecnologia, ou essa tecnologia se restringe a uma sala de recurso, onde muitas vezes também a gente não tem toda essa tecnologia? Eu vejo que a gente precisa avaliar isso. Assim como, hoje, nós não podemos romper esse nosso contato com o nosso aluno, tanto no atendimento educacional especializado, como no atendimento da sala regular. Então, de que forma? A gente precisa continuar esse vínculo, né? É um desafio, como as colegas estão colocando, muito grande. Então, o que a gente fez? Trouxe a tecnologia, tá? O que o aluno tem hoje é o quê? Um telefone, um WhatsApp. Muitas vezes a gente não consegue ter esse acesso, tá? Mas a gente está tentando. E o mais importante de tudo isso é o que a gente tem aqui como
acho que ponto principal é esse vínculo que a gente criou com a família. Eu quero dizer que esse tempo de pandemia, eu acho que a gente se aproximou muito mais das famílias, tá? Dos nossos alunos, até mesmo orientando eles, tá? Para que esse aluno desenvolva algumas habilidades que muitas vezes as famílias talvez não acreditam que ele seja capaz, e ele está desenvolvendo. Então, tudo isso vem à tona na nossa discussão. Então, nós podemos dizer que a tecnologia, para os nossos alunos com necessidades especiais, tá? Em algumas patologias, tá? Ela é muito bem-vinda. Mas a gente se pergunta, e esse aluno tem esse acesso? Como, por exemplo, agora, né? A gente está tentando aí fazer com que nosso aluno use o Google Classroom, mas nem todos têm um computador, nem todos têm uma internet acessível, mas a gente não está deixando de atender esse aluno, com certeza, mas de uma forma, ele na casa dele e a gente na nossa. E é tão interessante, porque os vínculos afetivos nossos, como educadores do AE e como educadores da sala regular, eu tenho certeza que aumentou muito a confiança deles, a confiança da família, porque a gente tem um percentual muito alto hoje de pessoas com deficiência. Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar e acreditar, né, de que é possível, apesar dos desafios, que são muitos, né? Porque se a gente tivesse, talvez, um acesso melhor com esse aluno à tecnologia, a gente pudesse realizar melhor esse processo né, da tecnologia junto às deficiências. E eu vejo que essa sociedade, toda ela, um grande acesso digital, ainda ela exclui muitas pessoas. Então, ela é importante. Numa sociedade de informação, a acessibilidade ao conhecimento digital, ela vai permitir, e ela permite, né, os nossos alunos estar incluídos e talvez até maximizar o tempo e potencializar as suas habilidades. Mas hoje eu digo, ainda tá, não existem políticas públicas, talvez, que deem acesso a este aluno para que ele possa realmente ter um computador e ter acesso a uma internet. Mas os desafios estão aí. Eu acho que a gente está se reinventando nesse processo, mas a gente está ali, do lado do nosso aluno, tá? É ele perguntando, é a gente respondendo, e as famílias nos apoiando. Eu acho que até as famílias também tiveram que se reinventar, tá? Nessa questão do uso da tecnologia. Mas para este momento de pandemia é necessário, sim, né, esse recurso. Uhum. Interessante isso, uma bela intervenção da professora Lisete, né? É interessante a gente também informar que cerca de 1/5 da população brasileira possui algum tipo de deficiência, seja ela mental, seja ela física, seja ela auditiva, visual, 1/5. E há estudos que estão revelando também que ainda nessa metade desse século, cerca de 25% da população mundial poderá apresentar algum tipo de deficiência. Portanto, esse nosso debate é altamente pertinente e precisamos estar ligados nesta tendência do aumento de número de pessoas que vão apresentar alguma deficiência, né? A Lisete já levantou uma questão que é super importante e eu gostaria, assim, de questionar a professora Ana Cristina. Né? Ana Cristina, essa presença da família é fundamental, né? E pela tua prática lá no AE, e aliás, nós estamos acompanhando aqui um número bem grande de colegas vossas de AEs de todo o estado praticamente. Um abraço especial que veio para vocês, todos vocês, de Nova Petrópolis, né? Terra que é um pouco raiz de alguns germânicos que moram aqui na nossa região, né? Mandaram um abraço para todos vocês, né?
e colocam exatamente essa questão da importância da família estar presente. E hoje já não basta mais só a presença. Hoje é a necessidade da família ter conhecimento. Aquilo que a professora Anne, que as demais colegas fazem lá no AE, agora está na dependência de também a família saber lidar com software, saber fazer essa mediação entre vocês, especialistas do AE, com o filho que está em casa. Então, Ana Cristina, qual é a análise que você faz desta questão? Boa tarde a todos, colegas, a todos que estão assistindo. Bom, tu podias ir sinalizando para nós a tua fala, o que você acha? Para quem não conhece... Difícil, né? Porque a estrutura do português é diferente da Libra. Mas, enfim, eu sou formada em educação especial na área de educação de surdos, né? Atualmente, eu não atuo dentro da escola, porque aqui em Santa Rosa nós temos uma escola especial para surdos, né? Mas existem escolas com alunos inclusos, né, que optaram por inclusão de uma escola regular. Então, o que é possível fazer nesse tempo, né? Por exemplo, alunos que estudam em universidade, alunos que estudam no Instituto Federal, o que é feito, que tipo de recursos são colocados para que a acessibilidade sociolinguística chegue até esse aluno que precisa acompanhar a turma, que precisa aprender, né? Então, a tecnologia, ela é tudo que nós temos agora, né? E, por exemplo, o professor vai mandar a aula para o intérprete, precisa ter um intérprete dentro da sala de aula no ensino inclusivo, né, no ensino regular, porque é a primeira língua do surdo. O português é a segunda língua de forma escrita, de forma visual. Então, o intérprete vai pegar o conteúdo do professor, vai fazer vídeo na Libras, né, na língua brasileira de sinais, e vai mandar pro aluno, né, e também assessorar ele de todas as formas possíveis, né, e é possível, através da tecnologia, ela nos dá isso, mandar vídeos, mandar perguntas, mandar links de YouTube para que o aluno aprenda. Né? E o aluno surdo também vai fazer o seu vídeo dando resposta para esse intérprete, para que esse intérprete possa dar a resposta, então, para o professor, caso ele não saiba Libras, né? Mas falando de tecnologia de uma forma geral para os nossos alunos lá da nossa escola, do Instituto Educacional Visconde de Cairuda, onde eu sou professora de AE, juntamente com as colegas que estão ali, o que a gente fez, né? Primeiramente, assim, ó, o nosso trabalho é todo em rede, né? Nós temos a direção da escola, a orientação, a parte de coordenação, juntamente com a coordenadoria de educação, com a assessoria de educação especial que a gente recebe, nós estamos organizando formas de trabalho, né? Então, como que começou? Fazendo contato com as famílias. Antes, nós já tínhamos nossos alunos, nós já conhecíamos as realidades, nós já sabíamos que tipo de tecnologia eles tinham. Então, por exemplo, eu precisei ir atrás dessas famílias. Tudo bem, mãe, aconteceu assim, nós vamos nos comunicar dessa forma, eu vou mandar atividades pelo número de WhatsApp que vocês têm. Se a família não ia respondendo, a gente vai continuando. Não está dando para fazer atividade? Vamos pensar de uma outra forma. O que eu poderia fazer? Melhor atividades impressas. Então, vamos marcar atividades impressas. Vamos fazer atividades impressas. Já veio aluno na minha casa buscar material, já mandei jogos, volta, eu olho, eu continuo esse atendimento. Né? Esse atendimento ao aluno e às famílias precisa continuar. Só que eu sei que atrás da tecnologia existe vida, né? E é ali que eu preciso desenvolver, eu preciso ser empático, eu preciso ter paciência, né? Eu preciso insistir para que eles me dão alguma resposta. E cada aluno tem uma
uma necessidade específica que eu já conheço, que é no caso agora, né, esse ano, eu já conheço e eu tendo a atender ele. De repente, não, nesse momento agora, não vai adiantar eu mandar um texto para ele desenvolver leitura, interpretação. Talvez nesse momento ele esteja precisando de uma chamada de vídeo. Então, eu chamo com o aluno, eu converso com ele, como está, como nós podemos fazer. Nós precisamos tranquilizar nossas famílias, tranquilizar nossos alunos, né, para que eles possam se sentir confortáveis com o uso da tecnologia, porque é tudo muito assustador, né, para nós também é assustador, porque nós não estávamos acostumados. Então, eu preciso tranquilizar ele. Vamos conseguir. Eu vou mostrar o passo a passo, né? Eu vou conversar no celular, eu vou mandar vídeo, eu entro em contato com a minha escola, com a direção, com os professores. No AE a gente faz esse suporte, né? Essa suplementação. Então, eu vou fazer de tudo que eu posso, de todos os recursos, né? Que nós temos formação também, que eles me dão. Essa semana passada, agora, eu pensei, não, chega de mandar atividade para um aluno tal. Eu vou combinar com ele, eu combinei com a mãe dele, eu disse, eu vou fazer uma chamada de vídeo, a senhora prepara uma tabela de stop, daquele jogo, né, com as letras, e nós vamos jogar stop. E eu chamei o aluno, e nós ficamos jogando, e foi muito legal, né? Quando vê, meu filho chega e conhece o aluno que está ali na minha câmera e começa a jogar junto com ele. Ah, mãe, eu queria jogar elefante colorido com esse menino. Claro, ó, o nome dele é esse, agora vocês podem. E nós jogamos, nós brincamos. Então, esse meu aluno, né, que tem as necessidades educativas especiais, eu preciso conhecer antes e preciso ajudar ele de alguma forma. Aos alunos maiores do ensino médio, a gente entra em contato com o professor entra em contato com ele através do e-mail, através do WhatsApp, nós fazemos essa parceria, né? Assim as coisas acontecem. Só que realmente, na nossa escola, tem esse atendimento, né, da sala de recursos, que atende vários alunos da nossa escola, e a gente tem percebido que as coisas têm andado, a assessoria tem acontecido, os professores têm nos respondido, né? Então, nós fazemos essa rede de ligação para ajudar de alguma forma. Mandam os trabalhos para a gente. Não, tu faz dessa forma. Vamos adaptar. Converso com o professor. O que poderia fazer para que realmente ele desenvolva esse conteúdo, essa habilidade, né? Então, é assim, é um pouco da minha prática, o que tem acontecido agora no dia a dia, né? Mais tarde, se precisar, eu retorno. Que bom, Anne, uma bela participação, eu acho que é por aí mesmo, né? A gente precisa, de fato, estar empenhado. E vou destacar uma frase tua, que eu acho que até mereceria um cartazinho para colocar lá nas salas do AE, nas nossas escolas, uma frase que eu achei muito show, né? Atrás da tecnologia existe uma vida, né? Uma vida que precisa ser cuidada, a gente precisa garantir que esta vida, que é um ser humano, continue aprendendo, mesmo em condições completamente diferenciadas, né? Eu vou fazer uma proposição agora para todas vocês, baseado em alguns comentários, né? Tipo esse aí que vocês estão vendo, né? Eu pontuei alguns comentários que eu acho que mereceriam uma rodada de conversa sobre essas questões. A primeira é exatamente essa consciência de que a tecnologia é apenas um meio. E que eu sei, todos nós, senão não tem como ser educador se a gente não tem uma sensibilidade humana, uma sensibilidade e um comprometimento com a aprendizagem da criança, né? Fora disso, acho que não dá para ser educador, né? Uma outra questão que foi levantada, eu acho que a Marlene poderia falar muito sobre isso, que é a questão de políticas públicas, né? Mais do que nunca, hoje, nós precisamos reforçar políticas públicas que olhem para esse aluno que tem deficiência, e não só para o aluno, mas também que olhem com carinho especial para os professores que atuam com esses alunos, que equipem as salas do AE,
eu acho que hoje dá para dizer que é município privilegiado, município que tem uma escola, que tem uma sala bem montada, que tem uma estrutura, que dê para trabalhar com uma certa dignidade, né? E que talvez não seja o caso de todos os municípios terem esse privilégio de ter uma sala de AE. Um outro ponto que eu acho que é muito interessante que foi levantado aí, que são novos tempos, sim, novos desafios, mas também precisam de novas atitudes nossas, começando pelas coisas simples, né? Tipo assim, novas paciências, né? Eu acho que é importante a gente ter paciência, né? É importante que a gente também se dê conta que nós temos novas responsabilidades. Esse é um outro tema. E eu acho que a Bibi poderia falar muito sobre essa questão que já foi falado ali, que apareceu em comentários também, essa mediação. Toda essa situação está gerando tensão. Quem sabe a Bibi poderia, assim, enfatizar um pouco mais, já uma fala que ela fez no início, de como o SOE, o Serviço de Orientação Educacional, pode fazer essa mediação no sentido de gerenciar, se é um termo legal para esse momento, mas, em todos os casos, ajudar a administrar as tensões que ocorrem, tanto do professor que está angustiado em ajudar o aluno, como lá em casa, a família, e eu sei que a Bibi faz muito bem esse trabalho na escola onde ela trabalha, lá no Caiú, de ligar para a família também, ver como é que estão, se a escola pode ajudar em alguma coisa, esse olhar, assim, de cuidado, um olhar interessado, né? Porque hoje nós, mais do que nunca, temos que abraçar não somente os nossos alunos, mas abraçar, inclusive, a família inteira dos alunos, porque não é fácil os pais darem conta da vida e ainda mais desse momento que tem que dar conta dos filhos. Eu vou deixar esses questionamentos. Quem sabe, Marlene, poderíamos começar por ti, pontuando essa questão de políticas públicas, depois cada uma livremente abre o microfone, né, e diz, olha, quero intervir, tá? Podemos fazer isso? Beleza? Claro, pode. Gente, de certa forma, é um alento para o coração escutar essas colegas falarem com tanto amor quando falam nessas questões da educação especial. Olha, gente, é um povo privilegiado ali, né? Mas em muitas escolas a gente sabe que a realidade não é esta. Nós ficamos muitas vezes para depois do depois. Depois, se der tempo, eu vou incluir no planejamento. Depois, se der, a gente atende. Ainda temos muitos espaços onde a realidade é esta, não dá para a gente negar. Mas eu vou falar um pouco assim, enquanto diretora de planejamento da UERGS, da Associação dos Orientadores Educacionais, e do nosso pleito, assim, em pensar, em multiplicar, em socializar os nossos saberes para que cheguem na ponta, ou seja, cheguem até os professores e que os professores possam levar para seus alunos. A ponta seria os alunos dentro da sala de aula, serem contemplados com saberes que a gente possa contextualizar. O nosso foco nas questões da educação especial dentro da UERGS sempre são voltadas para a formação de professores, para que a gente possa atingir esse público. Me parece, assim, que a pandemia, em algum momento, ela trouxe mais à tona um viés, assim, de mostrar mesmo o quanto nós, da educação especial, ainda estamos engatinhando nesse processo. Há um trabalho muito grande, exaustivo dos professores, dos alunos, que não têm deficiência para dar conta desse recado, desse ensino remoto ao qual estamos nos adaptando. Pensem em transportar isto para a educação especial, nestas famílias que precisam trabalhar, que precisam dar conta dos recados, dos afazeres que têm a fazer,
e ainda, de certa forma, ser o professor do filho nesse tempo de pandemia, para que ele não fique sem acesso, não fique sem conteúdo, não fique sem ser trabalhado, não fique sem o foco na habilidade a qual ele consegue dar conta nesse recado. Me parece assim que estamos num trabalho bastante grande, que a gente possa se engajar juntos para que possamos chegar nessas famílias, chegar nesses alunos, e eles terem um pouco daquilo que as colegas estão colocando ali, que é um trabalho muito significativo. Sei de minha parte, assim, não quero ficar tomando muito tempo também, né? Passo para as colegas. Eu gostaria, sim, Marlene, de complementar essa tua fala e dizer às nossas colegas, nossas alunas, orientadoras, enfim, todo o pessoal que está nos assistindo, que realmente cada aluno ele é especial para nós enquanto educadores. E eu acho que neste momento de pandemia, parece que a nossa paixão aumentou. Porque a gente precisou, sim, usar de umas outras formas para se aproximar. E essas formas estão sendo tão gostoso quando um aluno, que nem a colega Ana dizia, faz uma chamada de vídeo para você e você começa a conversar com ele. E aí vem a pergunta do aluno, e pergunta, e a dificuldade e a interação. Parece que isso nos deixa muito felizes. E eu acho que faz a gente repensar os nossos modelos, sim, colegas e alunos e comunidade em geral, com relação como a gente vinha fazendo esse processo dentro da sala de aula regular, dentro dos nossos AE, dentro das famílias. Eu gosto muito da nossa mestre em educação especial, eu tenho um carinho muito grande, leio muito sobre ela, os livros dela, que é a Teresa Mantuan, e ela diz o seguinte: a educação atualmente se depara com novos desafios, entre eles o de estabelecer condições mais adequadas para atender à diversidade dos sujeitos sociais que formam. Eu acho que isso, gente, é o que a gente está pensando. É de que forma a gente consegue aproximar. E essas políticas públicas, né, que o pessoal estava comentando, eu acho que é de suma importância. E que a gente não passe a pandemia e esqueça disso. Nós precisamos, sim, discutir. Tanto a nível de escola, como a nível de coordenadoria, como a nível de Estado, como a nível de país. Porque a gente, nesse momento, o que a gente está reforçando? Os nossos vínculos com os professores, com os pais, com os alunos, com as famílias, e usando dessa tecnologia. Então, eu acho que quando a Teresa diz que a gente precisa de condições mais adequadas, a gente precisa. E eu acho que isso tem que se voltar, quando se voltar para a escola presencial, que eu acho que é um espaço que a gente jamais nenhuma tecnologia vai substituir, porque quando a gente ouve o aluno dizer para ti numa chamada, prof, quando eu retornar eu quero te abraçar muito, 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 muito. Então, acho que a gente precisa pensar essas ações. E, realmente, nós estamos nos testando, a família está testando também, a escola, a sociedade, nesses tempos de pandemia, aonde a gente tinha uma dinâmica diferente. Então, a gente precisa trazer tudo isso que a gente passou nessa pandemia, pós-pandemia. Mas é muito importante esse contato que a gente tem com as famílias, com os pais, né, com a mãe, com o aluno, para que eles possam permanecer e perceber que a gente está aqui, tá? Que a gente não quer romper esse vínculo que a gente tem dentro desse processo do ensinar e do aprender. E eu acho que a gente tem que pensar que talvez algumas coisas que a gente desenvolvia antes, a gente não desenvolveu agora, mas a gente desenvolveu outras habilidades e até mesmo a gente está pensando muito mais o processo de inclusão dentro da escola regular. No meu apoio, em que constantemente, diariamente, a gente está aí com os nossos professores,
tá? O que a gente nos chamou a atenção? Parece que a gente agora tem um olhar melhor a cada aluno. A gente consegue visualizar melhor este aluno, ver quais são as dificuldades dele, porque parece que na sala de aula, com 30, 35, 25, a gente não percebia tudo isso. Então, eu acho que essas habilidades e esses tempos de pandemia, a gente aprendeu muito. E a gente está aí, também nos desafiando, somos humildes em dizer, né, professor Alcindo, que quando a gente estava organizando a live, a gente estava preocupada que a gente ia ter que usar a tecnologia. O nosso aluno também precisa. Eu agradeço muito, né, o apoio da família, da escola, da coordenadoria, mas eu acho que, como a Marlene diz, nós precisamos ir além, muito mais. Precisamos ter esse olhar em todas as nossas escolas, valorizar, potencializar esse nosso aluno. Eu acredito na inclusão. Eu já tive alunos que hoje eles já estão no mercado de trabalho. Eles terminaram, né, professor Alcindo, curso técnico, aonde a gente ensinou de forma diferente. A gente usou a tecnologia até mesmo para ensinar. Eu gostaria de fazer um destaque aqui, uma fala tua, eu acho que realmente, né, e apareceu em alguns comentários também, esse tempo, ele está sendo interessante também para nós, educadores, ressignificarmos a nossa própria relação entre nós, professores, e os nossos alunos, né? E não é só um reinventar, não, eu acho que é dar um significado novo. A rotina diária, ela vai, às vezes, corroendo exatamente os significados e não nos dá aquele tempo de recolhimento para pensarmos, afinal de contas, o que significa eu ser educador hoje de um aluno especial, um aluno com deficiência, né? Então, eu acho que esse tempo está sendo bem legal. Eu tenho muita fé que Deus ajude, e nós ainda mais ainda, que nós vamos superar esse tempo difícil e resultarmos um pouco diferentes do que somos hoje, né? Eu gostaria, assim, de acrescentar mais um ponto que a Tainara Facim levantou, que eu tenho a impressão, assim, que poderíamos colocar essa questão que ela levanta na roda de conversa, e a próxima, não sei quem que fazia a intervenção, mas já poderia considerar também essa questão: será que o professor que trabalha com um aluno com deficiência, um aluno especial, eu digo especial no sentido de que ele, para ele poder, de fato, exercer o direito de educação, ele precisa, sim, de alguns direitos especiais a mais do que um normal. Isso é justo, né? Então, será que o professor também não precisaria ter um tempo maior para poder ter encontros mais individualizados, mesmo que seja de forma remota? Porque uma coisa é tu trabalhar com 5, 10, 20, 30 alunos, outra coisa é você poder dar uma atenção mais focada àquele aluno. Então, eu gostaria que considerassem também essa questão da Tainara Facim. Um abraço à professora Cláudia Seger, transmito para vocês todas, né, a nossa professora Cláudia, parabenizando as vossas intervenções, acho que bem legais mesmo. Vamos lá, então. Quem quer assumir a palavra agora? A Jaqueline, a Bibi, a Anne, se sintam à vontade. Parabéns, colegas, está excelente a live. Viu? A Sônia Barbosa. E aí vai, tá? Professor Alcindo, quando se fala no tempo disponível que a gente tem para cada aluno, né? Isso se dá através de uma sondagem, né? Do que esse aluno hoje precisa, do que mais eu posso estar agregando ao ensinamento dele, né? Dessas necessidades educativas especiais que ele terá, além do currículo normal, né? Então, quando a gente pensa em qualidade, em quantidade, se percebe um grande ponto a se analisar, é como esse meu aluno
vai receber, como ele vai estar frente ao que eu estou proporcionando para ele. Porque muitas vezes ele tem um período X de abstração, de atenção. Então, eu principalmente, trabalhando lá na sala do AE, eu tenho alunos que eu atendo 1h30, tem alunos que eu atendo 40 minutos, tem alunos 2 horas. Então, isso vai se mesclando dentro da atividade que eu me proponho, dentro da, digamos, patologia a que ele porta no momento, né? Então, dessa forma, eu vou desenvolvendo as atividades, o tempo e o recurso necessário, né? Mas o que eu vejo, assim, aquilo que a professora Anne colocou, é essa comunicação, né? Que nós temos que ter com cada um deles, né? Então, o tempo que eu ministrar, que eu estiver com esse aluno, que seja de qualidade, né? Então, se eu ficar 40 minutos, se eu ficar 1h30, é esse aluno que vai me dar essa resposta, o momento que eu tenho que estar atuando com ele. Mas eu vejo principalmente nessa cultura digital que nós estamos falando, que esse aluno, ele sim, ele pode muito mais do que aquilo que às vezes ele nos mostra, do que aquilo que muitas vezes em sala de aula ele está demonstrando para aquele professor, onde muitas vezes ele se fecha, né? E lá na sala do AE, onde está eu e ele, ou um grupo que a gente atende, ele consegue se desenvolver, se libertar. Então, eu vejo muito importante a comunicação, né? Isso que as colegas vinham colocando de chegar até esse aluno, de saber que ele não é mais um incluso nessa sala de aula, mas que ele faz parte dessa escola, que ele faz parte dessa sala de aula e que nesse momento ele precisa de um suporte. E esse suporte será dado por nós, né? Eu coloco também assim essa transparência que muitos professores, muitos colegas, até mesmo a gente, enquanto educador, muitas vezes esses alunos são rotulados, né? Não adianta passar atividade porque ele não vai aprender, porque ele não vai... Não. Ele tem o direito a ter esse atendimento, ele tem direito a estar nesta sala de aula, juntamente com os demais. Para isso, ele é amparado por lei, né? Então, o nosso papel enquanto SAE, enquanto AE, enquanto professoras de educação especial, de necessidades especiais que esse aluno precisa, vai exigir de nós, enquanto educadores, enquanto equipe diretiva, enquanto todos da escola, eu digo todos, desde o pessoal que serve a merenda, desde a bibliotecária, do recebimento, do acolhimento em que ele estiver na escola, exige de nós força, exige de nós empatia, exige de nós algo que muitas vezes, quando a gente está na sala de aula regular, aqui, tocando o conteúdo, muitas vezes a gente nem percebe que aquele aluno está precisando um pouquinho mais de nós, né? Então, eu digo assim, nós precisamos de muita coragem, mas principalmente um olhar diferenciado, né? Ele tem direito a aprender e ele aprende à sua maneira e de acordo com aquilo que ele consegue, né? Eu tenho alunos que estão na 6ª série, mas não estão alfabetizados. Mas, prof, o que mais eu posso fazer com ele? Então, essa troca de informações com os professores em sala de aula, aqueles professores que estão diariamente, é muito importante. E eu agradeço de coração, assim, todos os professores, principalmente da nossa escola. E a nossa escola, ela atende não somente os alunos da Escola Cairu, mas da região, escolas do município, né? E assim, agradecendo imensamente aos professores, aos colaboradores, né? A equipe diretiva das escolas onde a gente chega para saber mais esse aluno, para ir buscar informações. Nós somos muito bem recebidas. Então, agradeço imensamente a todos, as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Gostaria de destacar aqui várias colocações que estão aparecendo e elogiando a live de hoje à tarde.
E percebo, assim, que tem muitas alunas que estão fazendo o curso normal e dizendo assim, que tarde de muitos aprendizados. Que bom, né? Acho que um dos propósitos era esse aí mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó, pessoal, nós tínhamos nos proposto trabalhar durante 1 hora, né? Então, nós temos ainda um descontozinho, uns 10 minutos. Aí eu gostaria, assim, de ouvir a intervenção da Bibi e da Anne, e depois acho que nós poderíamos fazer uma rodadinha de 1 minuto, mais ou menos, para cada uma, poderia ser? Vocês concordam? Sim. Pode ser. Combinados no ar, assim. Então, vamos racionalizar um pouco a nossa fala. Está entrando aqui um comentário, ó, cada aluno é parâmetro de si mesmo. Ó, claro, é uma singularidade, né? Cada um pode ter a sua deficiência, mas, acima de tudo, somos seres singulares, né? Então, não sei quem é que vai tomar a palavra, a Bibi ou a Anne? E depois aquela rodadinha de 1 minuto Eu final. começo. Começa, então, tá, Bibi, Ok. tudo contigo. Eu vou colocar, então... Ok. Então, eu gostaria de colocar, como as meninas também já se posicionaram, que o aluno aprende sim, onde teria, sim, ó, eu colocaria 3 pontos principais, 3 palavras essenciais para a aprendizagem, que seria a confiança, a paciência e a persistência. Enquanto orientador educacional, se eu trabalhar com esses 3 temas, com essas 3 palavras, com certeza eu ganharei o meu aluno em aprendizagem, em afeto, em carinho. Por quê? O orientador vai perceber que aonde o aluno está sendo bem recebido, bem acolhido, ele vai trabalhar com esses 3 pontos e o aluno vai te dar o retorno. E como a Marlene colocou há pouco também, a conjuntura total, a conjuntura de todo o nosso alunado, do nosso aluno especial, se ele tiver diante dele essas 3 palavras, eu acredito que a educação, que o ensino dele vai ser facilitado, vai ser melhorado, porque ele vai se sentir acolhido na sua escola. Então, tanto o aluno especial quanto aquele que não se diz especial vai se tornar especial em afeto, em carinho, e vai promover uma melhor aprendizagem também. Contigo, Anne. Sim. Olha o privilégio. Muito obrigada. A minha fala, ouvindo tudo isso que as colegas falaram, seria a tecnologia, né? Ela veio para quebrar barreiras de comunicação, de várias coisas. Mas o mais importante de tudo seria nós quebrarmos barreiras do aluno com o professor, do professor com o aluno, das famílias, né? E às vezes, para quebrar essas barreiras, é necessário, sim, empatia, compreensão e tempo, né? Nós estamos gastando mais o nosso tempo com esses nossos alunos. Eu preciso conquistar, eu preciso fazer ele confiar, como falou a Bibi, né? Então, assim, ó, aquilo que está dentro de nós, colocar para fora, não ter barreiras entre nós, né? De poder fazer esse aluno, quando ele está na escola também, ele se sentir especial, mas especial como um amado, especial em amor, em especial nas suas capacidades. Nós dermos reforço positivo todo momento para ele, né? Não olhar a deficiência, não olhar o que ele tem ou que ele não tem, né? Então, assim, ó, lutar. E a lei está aí, as políticas públicas estão aí, né? Só um exemplo, as manifestações do nosso governador do Rio Grande do Sul eram sem acessibilidade, né? Semana passada, eu acho, colocaram uma janela de intérprete, né? Olha só, agora todos os surdos entendem o que ele quer dizer, né? Então, vamos tentar quebrar barreiras tecnológicas e as não tecnológicas também. Muito obrigado pelo momento especial. Que bom, Anne.
Eu acho que agora nós podemos partir assim para aquela rodada final. Cada uma teria mais ou menos 1 minuto para fazer as suas considerações finais. E desejar, já vamos agradecendo a todas as pessoas que nos seguiram e que estão se manifestando pela importância da gente ter outros debates semelhantes. E não vamos prometer, mas é possível, sim, que façamos outros debates sobre essas temáticas que envolvem a educação para pessoas com deficiência, né? A Escola Cairu vai promover todas as semanas uma live com temas diferenciados. A próxima será vai ser na próxima terça-feira, né? E assim vai. Então, é possível, sim, que a gente retorne a esse tema e com outros enfoques, quem sabe, né? Então, agora, e a Marlene tinha sinalizado antes que ela queria fazer uma intervenção. Quem sabe, Marlene, começamos por ti, pode ser? Né? Só liga o Pode ser, microfone. sim, claro. Ligou? Ligou, tá ligado, né? Então, complementando, assim, corroborando com o que as colegas colocaram, que eu acho que é bem pertinente, o foco, quando a gente pensa em educação especial, ele precisa estar voltado para a habilidade do sujeito, aquilo que o sujeito consegue fazer, e não aquilo que lhe falta. O que salta aos olhos do ser humano, aos meus e da grande maioria da população, não é habilidade num primeiro momento, num primeiro plano, é o déficit mesmo. Mas sabendo disso, também a gente pode se voltar e pensar, vou ver o que ele consegue fazer bem então, o que ele consegue fazer melhor, ou por qual o caminho que eu escolho para que eu possa atingi-lo nos processos de aprendizagem, e assim a gente vai caminhando. Respondendo à professora que colocou, se precisa de tempo a mais, eu imagino que a questão dela seja para a sala regular. Eu penso, acredito, que precisa de um tempo maior, sim, na sala de aula, quando você tem aluno com deficiência, numa sala regular com 15, 20, 30 alunos. Se a gente não tem um tempo especial dedicado a ele, que já tem no seu processo uma forma talvez um pouco diferenciada dos demais para aprender, muito provável que a gente não vá atingi-lo. Então, é claro que a gente precisa ter um momento para que a gente possa se reportar ao processo de aprendizagem daquele sujeito, daquele aluno, quando nos referimos à sala regular. E eu gostaria de deixar a contribuição da UERGS como finalização, pensando que um passarinho, quando ele aprende a voar, ele sabe muito mais sobre a coragem do que certamente sobre o voo. Assim somos nós da educação especial. O empreendimento que a gente faz, o nosso amor no coração, a nossa dedicação, a gente vai descobrindo nesse sujeito habilidades que até então estavam escondidas e não apareciam. Muitas vezes nem a família se dá conta desses processos de habilidades que ele tem e que ele consegue desenvolver. Então, agradecendo também a todos vocês, a todos os participantes, deixando um grande abraço e dizer que nós da UERGS estamos à disposição para colaborar sempre que a gente puder. Um grande abraço a todos. Acho que a Elisete podia falar agora, né? Bom, eu acho que as coisas mais importantes que a gente tem que levar é acreditar. E quando a gente acredita nesse potencial desses nossos alunos, a gente também acredita e nos valoriza, tá? E quero parabenizar, assim, cada professor pela sua dedicação, né, dentro desse processo de inclusão. A gente compreende, a gente sabe, quando a professora perguntava se não precisava mais tempo, com certeza, professora, precisa mais tempo. Mas eu queria deixar assim como reflexão, né, que nesse período aí que a gente está usando novas metodologias, nesse processo do ensinar e do aprender, que a gente não esqueça o que de bom aconteceu. E tudo aquilo que a gente também precisou
como o professor Alcindo disse, aprender. Como as colegas citavam, essa questão da empatia, né? Essa questão de outras habilidades. E isso a gente está desenvolvendo em cada um dos nossos alunos. Sensibilidade foi citado ali. E este olhar muito, muito mais, eu acho que muito mais único agora do que antes. Porque a gente sabe que somos seres únicos, somos seres inacabados, temos potenciais. Então, que a gente possa, no retorno das nossas aulas presenciais, que vai ser logo, tudo vai passar, colegas. A gente sabe do trabalho exaustivo que cada um está realizando. Mas não esqueçam quais as habilidades, tá, que a gente está desenvolvendo, tanto em nós como em nossos alunos. E que no nosso retorno a gente possa continuar exercitando essas habilidades, que eu acho que foram muito mais do que um simples, né, quadro, do que uma simples tecnologia, né? Eu acho que ele está muito mais dentro da gente, tá? Do que aquilo que estava muito superficial. Porque naquele corre-corre do dia a dia, entra numa sala e sai na outra, talvez a gente não percebesse tudo isso. E até mesmo nós, enquanto atendimento educacional especializado, com certeza, muitas coisas a gente vai estar voltando. Inclusive, quero dizer para as colegas, que essa questão do uso da tecnologia, que quem sabe a gente também deixou, né? Porque a gente estava tão próximo ao nosso aluno que pensamos que não precisava ensinar ele até mesmo um e-mail. Então, um grande abraço, colegas. Força, vai passar. E quando a gente retornar, isso vai ser muito bom. E eu acho que foi uma aprendizagem. Mesmo que a gente saiba que o isolamento social, tá? Ele não é uma coisa tranquila, né? Porque a gente somos humanos, nós precisamos desse contato. Mas um grande beijo, um grande abraço, e eu quero dizer que acreditem na inclusão. Lá na escola, na sociedade, eles têm uma capacidade, eles têm habilidade. São pessoas fantásticas. Um grande beijo, e se precisarem de mim, só me procurarem no Cairu. Eu trabalho também muito a área da deficiência visual, né, que a gente sabe que é uma coisa assim um pouquinho distante. E muito obrigada. E um beijão para todos aí. Isso. Jaqueline e depois a Ana. Bom, eu queria encerrar a minha pequena contribuição a todos, uma frase que eu vi e anotei do Cortella, que diz assim, ó: faça o teu melhor na condição que tem, né? Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, querido professor, querido colega, as angústias são muitas, os desafios são muitos, mas é o que temos para o momento. Eu sempre digo, é o que temos para agora, né? Então, que nós façamos o melhor que nós podemos fazer neste momento. Se é o certo, não sabemos, mas acreditamos naquilo que fizemos, tá? Então, agradecer ao professor Alcindo, que nos convidou, a prof. Bibi, a todos os professores do Cairu, né? Muito obrigada. E eu também. Eu sou professora do AIE e à tarde leciono com o ensino fundamental 1, segunda série. E vivendo nessa pandemia com o ensino remoto, né? E à distância. Muito obrigada. Vamos destacar um abraço especial para vocês todas, da Helena Sá. Sabe onde é que ela é? Tá aí ela, ó, do Mato Grosso do Sul. Beleza, né? Parabenizo as colegas, ótimo aprendizado. E ela deve ser membro de alguma associação, né? Alguém consegue decifrar essa sigla dela aí? Um abraço para a Helena, então, lá do Mato Grosso, né? Que legal, nos acompanhando aqui, né, Anny? Sim. O que eu tenho aprendido... Outro detalhe, eu gostaria que prestassem atenção nesse... Coloca de novo, Frane, aquele... Vai ter uma audiência pública amanhã, né? Coloca de novo aqui, ó. Acho que é interessante essa informação, que é da Rosângela Maria Dil. Amanhã, às 9h30, a audiência pública, a situação da educação especial nas escolas da rede estadual de ensino.
Rosângela, quem sabe, poderia colocar o link de acesso para quem quiser participar amanhã, né? Eu acho que é um evento, sim, muito importante, né, Anne? A palavra é tua, Anne. E depois, a mensagem final é da Bi. Todos nós temos as nossas deficiências, né? E eu tenho aprendido muito isso. Eu tenho uma dificuldade enorme com a tecnologia, né? E quanto que eu vi a colaboração dos meus colegas da escola, do meu diretor, da minha vice-diretora, quando eu perguntava as coisas, eles me respondiam, das minhas colegas de AE, da 17ª também, né? Então, eu percebi, assim, eu não preciso ser melhor que ninguém, eu não preciso saber mais que ninguém, eu tenho que assumir também as minhas deficiências, né? Porque eu sei que o outro pode me ajudar. Então, essa rede que eu comentei no início, né, que eu preciso ir até a família precisa vir até mim, eu preciso até na escola, a SEDUC, todos juntos nós venceremos, todos nós precisamos um do outro, ninguém vive isolado, ninguém vive sozinho, né? A nossa palavra é muito usada, é isolamento, mas nós estamos mais unidos como nunca, né? Eu preciso de todos e eu sei que os outros também precisam de mim. Então, essa é a minha conclusão, assim, desses dias que nós temos vivido, nessa situação, e dizer que cada um é especial, mas cada um também é deficiente, né? Cada um precisa do outro. Muito obrigado, foi um ótimo aprendizado, um ótimo compartilhamento com todos. Beleza, Bibi. Faz o agradecimento Então, final. Bibi, tu não tem nenhum mimo para oferecer para as nossas colegas hoje? Tem, sim, vai ser presencial o mimo. Bom, ok. Olha, o link, a Rosângela Maria Dilo postou agora o link, está ali, né, para quem quiser acompanhar a audiência pública de amanhã, tá? Bibi, tudo contigo, Bibi. Ok, então vamos agradecer a esse povo maravilhoso aí que trabalhou algum tempinho conosco hoje, em especial, então, ao Núcleo de Orientadores Educacionais de Santa Rosa, 10º ESRO, em parceria também com a UERGS Rio Grande do Sul, que é a Associação dos Orientadores Educacionais do Estado do Rio Grande do Sul, ao professor Alcindo, que disponibilizou e nos orientou todo esse momento de aprendizagem, a professora e especialista Marlene Petri, que trouxe para nós muitas reflexões, a professora Elisete, a professora Jaqueline e a professora Anne. O nosso muito obrigado e que venha novos momentos de reflexões como esse, que eu acredito que todos tenham gostado e que teremos novos mais uma vez em comando com o professor Alcindo Dalcin, que é o nosso mestre da Escola Visconde de Cairu, aqui de Santa Rosa, e é uma escola pública, estadual, e que tem essa habilidade de nos orientar e organizar nesse momento de tecnologias, com as suas tecnologias e seus aprendizados. Como disse a professora Anne, nós estamos aprendendo diariamente. Para nós, também tudo é novo. E acreditamos, sim, que isso vai passar e que nós sairemos dessa com novas perspectivas e muito mais fortificados. Então, o nosso muito, muito, muito obrigado a todos. Contigo, Alcindo. Que bom, Bibi, que bom, colegas. Fico muito feliz de poder ter passado esse momento com vocês aí. E educar é a nossa grande paixão, educar é o que nós sabemos, e fora disso, eu acho que a gente fica meio perdido nesse mundo, né? Apesar de que a Anne, eu acho que foi brilhante na constatação dela. Nós todos, professores, por mais que a gente lute para educar bem, a gente cada dia descobre uma deficiênciazinha a mais. Aliás, isso que é bonito, o ser humano é o único ser capaz de apresentar-se a todo momento com algo inusitado.
E esse inusitado pode ser, de fato, uma grande aprendizagem. Olha, eu recolhi algumas ideias para nós fazer um fechamento final aqui, que eu acho que, colegas, vocês foram, assim, maravilhosas, algumas quase choraram, né? Porque, de fato, ninguém chora se não for por uma dor, e talvez a dor nossa hoje é a dor de nós, é o parto das ideias, como diriam Sócrates, né? E aprender, às vezes, dói, sim, e às vezes a gente chora, porque a gente se depara com as nossas deficiências, né, Anny? Mas nós também professamos aqui, em outras palavras, a nossa grande esperança. Nós fizemos aqui um ato de fé. Eu ouvi nas palavras de cada uma de vocês um grande ato de fé. Um ato de fé perpassado por muita sensibilidade, uma verdadeira paixão. Paixão é o que nos move no nosso trabalho diário. Essa entrega total, né, essa preocupação total. Um segundo grande ato de fé nosso é que nenhum deficiente, por mais severa que possa ser a sua deficiência em alguma área, ele não é um sujeito totalmente desprovido de capacidade de aprender alguma coisa. E, como se diz na medicina, se houver 1% de chance de manter a vida viva, o bom médico vai lutar para que aquele 1% se torne o 100%. Eu acho que essa mesma lógica move o professor que trabalha com alunos que têm alguma deficiência, né? Se ele tem alguma habilidade que pode ser bem desenvolvida, pois é lá que nós vamos colocar toda a nossa fé, todo o nosso empenho, todo o nosso investimento, né? Todo o nosso esforço, mesmo que a gente tenha que estudar para fazer com que esta habilidade se desenvolva plenamente, né? Uma outra questão eu vi nas vossas falas, também nos comentários, ficamos tão felizes, gente de tudo quanto é canto desse Rio Grande, até vários lugares do Brasil, né? Essa ideia de que nós estamos vivendo um tempo de dificuldade comum, e nesse tempo também precisamos, cada um, assim, estar encorajando o outro, e eu acho que isso está acontecendo. Eu vi, assim, em todas as falas, nos comentários também, essa ideia forte. Agora não é a hora de soltar a mão de ninguém, né? A gente tem que se cuidar mutuamente na tensão que isso gera, mas também a gente tem que se ajudar mutuamente nas ideias, né? A gente fazer vencer essa trajetória, né? Eu fiquei me perguntando aqui nas falas, será que as nossas famílias, não vamos generalizar a colocação, mas eu tenho uma leve impressão, e vocês teriam muito mais para falar sobre isso, será que muitas famílias não estão agora descobrindo quem de fato são os filhos que eles têm em casa? Né? Quando eles agora têm que ajudar o filho a aprender. Está aí uma grande questão que a gente deveria estudar, né? E, por fim, uma palavra para as normalistas. Eu também sou professor do curso normal e a gente sempre costuma fazer algumas provocações. Eu acho que o que vocês fizeram hoje aqui foi dar um testemunho do quanto é maravilhoso trabalhar com seres humanos, que a sociedade, às vezes, olha e, nesse mundo utilitarista, parece que são seres que não têm utilidade para o mundo, ou ao menos muitos deles. Mas ensinar uma criança dessas a aprender é algo tão extraordinário, tão divino, tão maravilhoso, que o mínimo que lhe apresentar causa uma alegria imensa, talvez muito mais do que outras tantas alegrias que um ser humano pode sentir, né? Então, eu espero que esse testemunho que vocês deram hoje sirva de cutucão para encantar muitas das nossas meninas e meninos a colocarem entre as possibilidades da profissão trabalhar com crianças com deficiência. E eu acho que é isso aí, né?
Um último recado, e aí vamos encerrando nosso bate-papo hoje. Esse programa todo, ele vai ficar gravado no endereço da Cairu TV, está aí na tela, né? facebook.com/Cairu TV. Daqui uns minutos a mais, vocês já podem acessar, que todo esse bate-papo de hoje vai estar disponível neste endereço, facebook.com/Cairu TV. Então, um grande abraço para todos vocês, uma alegria imensa a todos os que nos acompanharam, e seguramente nós retornaremos em outros momentos com mais bate-papo semelhantes a isso, tá? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.